Oi, pessoal, professora Júnia na área. Eu vou explicar sobre o recurso da PRF, que muita gente está me cobrando ali, né, para ver o que a gente pode falar. Antes de você sair desvairadamente adquirindo um recurso, preste atenção nessas explicações iniciais. Ao final, eu vou explicar como que a gente vai proceder no turma e quantas vagas nós vamos oferecer. Primeiro, esse material que você está vendo aqui é um material que a gente costuma mandar para o aluno como um padrão, assim, para que ele possa entender o que é o recurso, né? Quando o aluno já contrata o nosso material, a gente explica isso aqui que eu vou passar, explica um pouquinho, e eu vou falar de uma forma um pouco mais direta. Primeiro, o que é o recurso contra a sua discursiva? Gente, o recurso, ele é um meio que te é oferecido agora nesta fase, né? Seria a sua segunda chance, para você pedir majoração da nota da discursiva. Mas atenção, quem é que deve, não é? Que situação pode levar você a recorrer? É muito importante, olha só, eu sempre falo isso porque nessa fase de pressão psicológica você não pode deixar o seu fígado falar mais alto, o seu humor falar mais alto. Sempre tenha consciência do que você está fazendo, porque senão você pode aí se sentir enganado, se sentir mais lesado e sofrer mais do que você já está sofrendo. Então, é importante que você tenha consciência de que o recurso precisa se originar, gente, de uma situação de correção precária. Por exemplo, o examinador fez uma correção gramatical no seu texto e essa correção gramatical você desconsidera que ela esteja correta, né? Você olha e não nota que tem erro ali. Então você pode questionar aquela correção? Pode. Uma correção de apresentação, sim, de repente o cara foi lá e te tirou nota logo em apresentação, mas a sua letra está legível, você trabalhou muito bem as margens, sua paragrafação está impecável. Dá para recorrer disso? Dá, entendeu? Então, a gente até sempre no turma tem esse trabalho de fazer uma análise, não é? Para ver se cabe ou não. Mas atenção, quem de fato deve recorrer? Então, além de você ter uma plausibilidade para você entrar com recurso, porque você não pode transformar o seu recurso num chororô sem motivo, tá? Então, a primeira é ter a plausibilidade com relação a recursos, de recurso caber ou não. Isso daí, se você reler o seu texto, você vai ter pelo menos uma noção geral se cabe ou não esse recurso. Outra, conte os seus pontos para ver se não tem nenhuma contagem incorreta, não é nenhuma soma ali ao finalzinho que esteja abaixo. Então, algumas bancas costumam errar essa contagem, o CESP até que nem tanto, mas algumas bancas costumam errar essa contagem de pontos, ok? Pessoal, observe, atenção, a possibilidade de realmente haver uma classificação melhor. O que é isso? Veja só, eu vou pegar aqui este item D, que para mim é o mais sério de todos e eu falo lá no curso que é o recurso que eu prefiro que venha para mim. Vamos supor que você esteja aprovado. Eu passei no concurso da PRF, estou aprovado. Mas você está aprovado numa posição em que se um cara ganhar 5 pontos, ele te tira desta posição. É para ontem que você tem que fazer recurso. Por quê? Porque o CESP, infelizmente, mexe muito na fila das classificações. Então, não comemore antes do resultado final. Faça um recurso para qualquer coisa. Neste caso, você precisa chorar uma manutenção de posição. Então, se você tiver aprovado, não vá comemorar antes da hora. É claro que se você estiver lá nas primeiras posições, cara, relaxa. Ninguém vai tirar daquela posição. Mas 5 pontos, 6 pontos, 7, 8 pontos, às vezes, isso costuma mexer muito, tá? Embora uma prova valendo 20 pontos na PRF, eu acredito que uns 4, 5 pontos, no máximo, vai mexer ali nas posições. Então, assim, se você tá na rabeira ali de ser reprovado, não fique inconfortável. Recorra. Invista na sua aprovação, tá certo? Para você tentar não perder posição, isso é muito importante, ok? Se você tiver numa posição que você acha que vai ter nomeações, não é? Poxa, eu estou na posição X, mas vão nomear tantos na polícia rodoviária. Se eu conseguir pelo menos um pontinho, vale a pena eu recorrer? Vale a pena. Agora, eu estou reprovado, estou longe, vale a pena recolher? Não. Recorrer não, tá? Por quê? Aliás, recorrer você pode. Recorrer você pode. Mas, sempre digo para você, não gastar dinheiro com situações que você sabe que não vão te trazer pontuações tão altas assim. Por exemplo, um recurso de gramática vai subir para você esse valor aqui, ó.
por erro que você questionar. É muito pouco. Então, por exemplo, a pessoa, você vai pagar por um recurso, né, da parte de microestrutura, achando que vai ganhar um ponto e meio, cara, isso não vai acontecer. Isso é você bem taxativo para você. Gramática até dá muito recurso provido, bastante, mas geralmente é muito pouquinho ponto. Então você precisa somar as coisas para saber se dá margem para você. Outra coisa, analise. Se você perdeu pontos no item 2.1, veja se a quantidade de pontos de que você de fato precisa dá para encaixar naquele item. Porque às vezes o aluno chega para mim e fala assim: eu preciso de 10 pontos. Quando eu olho, ele só tem um item cabível ali que eu só consigo 3 pontos para ele. Eu falo: não vai dar. A gente só vai conseguir 3 pontos. Entendeu? Então, assim, eu sempre jogo com essa sinceridade com o aluno. Às vezes o aluno fica chateado comigo, quando teve um aluno do TJPE que falou que eu não quis fazer o recurso dele porque eu não quis, eu dei preferência para outros. Eu falei, não. Aí ele falou, eu fiz sozinho, eu consegui. Eu falei, quanto? Aí eu resolvi fazer a pergunta mágica: quantos pontos você conseguiu? Consegui meio ponto. Eu falei, abri o e-mail para ver o e-mail dele, ele precisava de 1,5. Eu falei, cara, eu não fiz o seu recurso porque isso aqui não ia te ajudar em nada. Então, essa questão toda vocês têm que, antes de sair correndo, compra recurso ali, compra recurso aqui, não. Eu faço questão de recurso que me dê imagem para aprovação. Exatamente. Por quê? Porque é uma fase que é muito complicada, é uma fase que o aluno está muito sentido, está desesperado, e a gente não vale a pena ganhar dinheiro em cima do desespero dos outros à toa, não, a menos que você possa ajudar. Então, por exemplo, olha só, aqui eu até tirei algumas fotos do nosso WhatsApp de atendimento, ou da gestão da turma de redação, da venda do nosso estúdio, com alunos que conseguiram ponto realmente. Então, veja assim, essa aluna aqui, ela fez o recurso da FUB, CESP, né? Então ela conseguiu subir 5 pontos na nota. Ela estava 34,85, pulou para 39,35, quer dizer, uma prova valendo 40 pontos. Ela saiu do 7º lugar, pulou para o 3º. Aqui está o pessoal aplaudindo e tal, aqui do curso. Então eu trouxe alguns aqui só para exemplificar, senão a gente fica mostrando um monte. Esse aqui foi de um aluno do... esse aluno é muito legal. O Henrique do TCE de Minas foi um dos últimos discursivos do CESP, salvo engano, acho que é a última, penúltimo, não lembro, antes da PRF. E ele dá um depoimento muito emocionante. Esse menino já estava classificado, tá? É o caso de um aluno que já tinha passado no concurso, ele estava em 2º lugar e só havia 2 vagas. Então o medo dele de perder a vaga era muito grande. Ele precisava de meio ponto e eu só tinha uma chance no recurso dele, a parte de apresentação, porque ele tinha tirado total em conteúdo e em gramática. Então eu só tinha meio ponto de apresentação, recorremos, conseguimos esse meio ponto, ele pulou para o 1º lugar, né? Ele é do sul de Minas, foi aí classificado nesse recurso. A gente tem esse outro rapaz aqui, cara, desculpa, não vou lembrar o nome, porque tem um áudio que eles comunicam comigo, muita coisa está em áudio, e quando eu fui lá no meu celular eu paguei vários meus áudios. Mas eu fiz para ele o recurso da prova discursiva da Polícia Federal. E ele mandou uma declaração de amor aqui, né? O recurso dele foi deferido. Eu lembro que ele precisava de 0,78, mas a gente conseguiu bem mais, acho que 3 alguma coisa. Bom, não lembro agora, realmente não me vem esse o número certinho, mas nós conseguimos e esse recurso colocou esse rapaz para dentro, porque ele estava assim na beira de... era tudo ou nada. Ou ele conseguia aquele 0,78 para ele se classificar ou não. Então, a gente conseguiu, ele conseguiu ficar muito bem classificado, inclusive, e deu tudo certo. Enfim, é esse tipo de recurso, né, que vai me dar um provimento, vai me ajudar aqui numa aprovação, numa boa vitrine, com qual eu gosto de tratar. E gosto de mostrar essas possibilidades, né? Viram que desde pontos pequenos a pontos grandes, isso é possível conseguir no CESP, desde que tenha condições, tá bom? Gente, como que deve ser feito um recurso? Né? Eu sempre gosto de mostrar porque a gente não tem vaga para todo mundo. Então, quem não conseguir pode fazer o seu próprio recurso. E mesmo quem... eu não me enquadro nessas situações aí que você falou, mas eu queria fazer um recurso eu mesmo. Parabéns, faça assim. Primeiro, seu texto precisa trabalhar cada item separadamente. Então eu gosto de mostrar isso daqui, porque às vezes o aluno mesmo compra recurso de um profissional que é pouco hábil em recursos,
e aí constrói um recurso integral. Não, você tem que questionar cada item separadamente, porque você vai ter que protocolar um por um. Né? O recurso do item 2.1 é numa área, o do 2.2 em outra, 2.3 em outra. Recurso gramatical em outra área, né? Tem que estipular o tipo de erro e tal. Então você tem que fazer cada coisa em separado. Nada de colocar termo apelativo, pelo amor de Deus, nem por favor, nada. A gente coloca termos de respeito, tá? O recurso tem que ser claro quanto à exposição do pedido. Se você fizer um recurso muito rebuscado, ou se te entregarem um texto recursal com palavras assim de uso raro, o CESP naturalmente vai indeferir, tá certo? O recurso tem que ser objetivo, ou seja, falar que veio, de que precisa, quantos pontos precisa. Tem que ser um recurso econômico, ele precisa ser conciso, né? O CESP coloca isso no edital, o recurso tem que ser conciso, ou seja, econômico. Então você tem que falar pouco e exatamente o que é que você precisa. Né? O examinador ele tem que entender de imediato o seu recurso. Por quê? Porque ele não está ali só para te atender, entendeu? Essa aqui é a sacada, ele não está ali só para te atender, ele tem que entender um mundo de gente que vai procurar por ele. O recurso tem que ser consistente em sua argumentação. Eu vou explicar aqui que essa consistência em termos de CESP. O CESP tem um padrão de resposta. O melhor recurso para o CESP é aquele recurso que é embasado no próprio padrão. É o melhor que tem, porque você fala, olha, a banca deu essa resposta, o meu texto traz essa resposta. Então ali você lida exatamente com essa comparação entre padrão e recurso. É claro que, às vezes, o padrão ele trouxe determinada parte da resposta, mas a banca desconsiderou algo que está, por exemplo, numa norma, por exemplo, no CTB, artigo 20 do CTB, por exemplo, falando sobre o papel da PRF, né, no combate às infrações de trânsito. E o CESP, de repente, não trouxe isso. Mas isso está numa norma muito clara. É possível fazer inserção? Sim, é possível fazer inserção. É claro que o professor recorrente que tem sucesso em recursos, ele tem uma noção melhor dessa pesagem, do que ele põe no recurso ou não, tá? Então, vamos lá, para a gente poder falar então sobre... observações importantes, né? Sempre falo para o aluno, ó, recurso não pode ser copiado. Né? Cuidado com empréstimos. Às vezes o aluno empréstimo já aconteceu com ex-alunos nossos e a gente não teve o que fazer. O aluno às vezes pega um texto recursal, resolve mostrar para outro, comparar com outro e tal, né? Às vezes para ajudar um colega que de repente tem menos dinheiro nessa fase. Numa boa, não é uma questão de egoísmo, é uma fase que se você está decidindo alguma coisa para você, boca fechada, entregue seu recurso, confira depois que você tiver protocolado, passou o período recursal, você pode ficar à vontade. Mas antes disso, não. Porque se a pessoa copiar o seu recurso, 2 recursos iguais ou mais levam à anulação de todos os recursos. É claro que existem argumentações, gente, que são parecidas. Por exemplo, o padrão é um só. A Constituição Federal é uma só. Então, no processo de argumentação, você pode ter coincidência. Mas texto igual não pode. Então, já aconteceu aqui de aluno... sem querer trocar num grupo de colegas o recurso e alguém copiou e perderam os 2. Inclusive, a banca mandou um parecer falando sobre isso, né? Que havia um recurso igual ao outro. Enfim, não repare, aqui eu sempre deixo claro, né? A extensão dos recursos do CESP, eles precisam ser concisos e objetivos. Então, a gente é que tem essa pegada dessa concisão, dessa objetividade. Aqui é um exemplo de um recurso que a gente faz, recurso de apresentação. A gente manda contestação do recurso de apresentação, que é aquele da letra. Normalmente é difícil derrubar a apresentação, tá, gente? Recurso de macro, tá vendo? É item a item, item 2.2. Aí você vai fazer o seu recurso. Recurso... Aqui não tem de micro, né? Não coloquei. Mas eu quero só explicar. Bom, vamos ao que interessa, porque muita gente perguntou sobre isso. Recurso completo, no Turma de Redação. Né? Você pode olhar na descrição abaixo do vídeo. O nosso site é esse daqui. Turma de Redacão. Intentiu não. .com.br. Você pode entrar em contato conosco, né, pelo app, WhatsApp 98867661, falar com a Malu, que ela vai te dar todas as informações. Mas o nosso recurso completo, ele está saindo a 490, pode dividir em 3 vezes sem juros ou em 12 vezes incide em juros aqui, depois eu nunca sei de cabeça quanto que é, mas dá para você olhar na plataforma. Mas existe um processo que eu venho insistindo com os alunos,
mas a maioria não gosta, prefere ter insegurança, prefere entregar para Deus, entregar pra gente e mandar ver. Aqui você vai pagar R$ 100 mais barato, sabe para quê? Só para você digitar a sua discursiva. Porque para fazer um recurso completo, gente, a única encheção de saco que me faz lançar às vezes 10 vagas só para um recurso é ter que digitar a discursiva do aluno. E eu às vezes não confio de passar mesmo, às vezes, por um técnico fazer essa digitação. Eu prefiro que o aluno me mande. Se você mandar a sua discursiva digitada, você pode pegar o que a gente chama de coaching. Antes era um coaching, eu confesso que antes era um coaching mesmo, era só uma orientação. A gente acabou com isso, então eu vou fazer o mesmo recurso que eu vou fazer aqui em cima, só que você me entrega digitado e paga R$ 100 a menos, tá? Isso aqui agiliza o processo. Por que agiliza? Eu já tenho o seu texto digitado do jeito que você escreveu, sem você alterar nada. A única coisa que eu preciso que você faça nessa digitação, ó, atenção, hein? É o seguinte, coloque o texto em Verdana, tamanho 12, e vai indicando as linhas por parágrafo. Por exemplo, se você fez introdução, coloque para mim linhas de 1 a 5, digite sua introdução, com erro de português do jeito que tiver. Tá claro? Ok? Júnior, aqui tem 4 linhas. Se tem 4 linhas, você não estiver reclamando erro gramatical, né? Você pode também numerar, por exemplo, ou só indicar, né? Aliás, nem precisa indicar para mim, não. Aliás, eu preciso não numere, pelo amor de Deus, senão vou ter que ficar tirando grade. Só indique as linhas de 1 a 5, eu abro a sua discursiva normal e confiro onde tem o erro gramatical. Mas aqui já está, então o que vai me facilitar? Vai me facilitar essa retirada aqui e a argumentação em torno do seu recurso. Chegou no item 2.1, ó, item 2.1, coloque o item, linha de 6 a 11, coloque sua resposta sobre o item 2.1. Assim, sucessivamente, em Verdana, tamanho 12, tá bom? Você me manda direitinho aqui, tá vendo? Não precisa soltar nenhum tão espaçamento, nada especial. Basta fazer isso. Se você fizer isso aqui pra mim, você paga R$ 100 a menos. É disso que eu preciso, tá? Agora, atenção, né? Aluno veterano já sabe, aluno novato tem que ter atenção. Quando você fizer a aquisição do recurso, favor enviar a prova o mais rápido possível. A prova é sua discursiva, mesmo com a sua manuscrita, tá? Porque mesmo que você digite, eu preciso da manuscrito para ver a nota de apresentação, ver onde está o erro gramatical. A grade de notas e me passe informações, por exemplo, sobre a pontuação que você acha, né, que daria para uma margem para você, né, a sua posição no concurso. Olha, Júnior, se eu conseguir um ponto, eu fico em tal posição, mas se eu conseguir tal ponto, eu fico em tal posição. Então, quando vocês conversam comigo, vocês viram aqueles recursos aprovados ali, são alunos que a gente trocou informação sempre mais próximo da realidade possível. Porque eu falo para o aluno, vai caber ou não vai caber? Se não couber o recurso, vamos supor que você comprou o recurso completo, não cabe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver 85% do seu investimento. Por que a gente não devolve 100%? Porque quando você coloca lá na plataforma, infelizmente você já manda direto para lá, o que acontece? A gente tem que pagar tributação, a gente tem que pagar hospedagem por aluno, porque a plataforma é parceira. Então, incidem uma série de custos. Eles não encaixam todos aqui, pra você ter noção, tá? Nos seus 15%. Mas a gente faz um pouco para amenizar. Porque às vezes eu coloco lá 10 vagas, devolvo 9 pro aluno. Olha, não cabe, devolvo os 9. Então eu vou liberando, coloco 10 vagas. Depois libero para mais 10. Não deu, chegou no dia seguinte, eu não tenho mais como fazer. Por quê? Porque o CESP termina seu recurso às 18 horas. Então, gente, acho que passei todas as explicações, né, para vocês aqui. Quem quiser pagar mais barato, lembre-se, não vai ser coaching, eu vou fazer o seu recurso. Tu vai pagar aí 390. Na plataforma do Turma, haverá o meu coaching, haverá o meu recurso. Outros professores também devem ofertar, né? Então, eu já explico aqui. É a mesma equipe, mesma postura. Quem quiser fazer exclusivamente comigo tem que correr lá amanhã direitinho, ou hoje à noite, né? Porque eu não sei quando esgotam as vagas, ou se não, ficar de olho e esperar. Júnior, você entrega recurso no primeiro dia? Não, vou explicar pra vocês por quê. Porque o CESP costuma fazer modificações no gabarito até umas 4, 5 horas da tarde do primeiro dia, por incrível que pareça. Isso aconteceu na prova da BIM, isso aconteceu na prova do TCE e na prova do Ministério Público. Então eu tive que refazer recursos, né, que já estavam em andamento. Então eu falo pra vocês, a gente tem que ficar de olho porque a banca modifica até a última hora, tá? Espero que não precisem, tá bom? Parabéns pra quem conseguiu.
porque mesmo que vai tentar recurso, né? Boa sorte para quem estiver no caminho aí de tentar mais uma vez, pensamento positivo. Júnior, o CESP, ele tira pontos, por exemplo, corrige perder pontos. Gente, é muito difícil e quando existe qualquer margem de risco, eu sou a primeira a falar não interponha, tá? Nunca vi isso, aliás, minto, vi uma única vez na prova da Polícia Federal, tem muitos anos, foi 2003, se eu não estou enganada, e também era uma situação que o aluno foi avisado e muito bem avisado para não recorrer contra discursiva, porque a prova estava horrorosa e a nota estava muito alta, né? Mas é muito, mas muito difícil, tá bom? Beijo grande para vocês, boa sorte e muita calma nessa hora, estude tudo, converse com o seu professor recorrente, não precisa ser comigo, seja com quem for, peça muita transparência, não é um trabalho sério, a gente procura fazer, pelo menos aqui no Turma, com bastante pé no chão, bastante responsabilidade. Agora, a banca cede sempre? Não, não existe esse negócio de que a banca vai ceder sempre. Não é porque a gente falou, às vezes a gente fala assim, ó, cabe o recurso, mas não quer dizer que a banca vai ceder, não é certo? Ali eu mostrei alguns para vocês ali, de situações que a banca deu até além da pontuação que eu pedi, tá? Mas acontece, ok? Gente, beijão para vocês, até a próxima.